Olá, você quer aprofundar os seus conhecimentos sobre o Google Slides? Então, nesse tutorial, você vai conhecer mais funções incríveis dessa aplicação gratuita da Google. Então, se você tem interesse nesse tema, fica comigo até o fim desse vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de Educação Física, entusiasta da tecnologia da educação e instrutor certificado pelo Google. E aí, você já é subscritor aqui do meu canal? Se já, o meu muito obrigado. E para aqueles que ainda não subscreveram o meu canal, não se esqueçam, clique aqui embaixo, subscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like se gostar desse vídeo, não se esqueça de compartilhar para ajudar outros colegas e faça o seu comentário aqui embaixo se você já usa o Google Slides e qual é a função que você mais utiliza na aplicação. Então vamos ao nosso tutorial. Hoje nós vamos falar sobre o menu Formatar. Então eu já tenho aqui o meu slide aberto, onde eu vou apresentar as principais funções do menu Formatar. Então, eu vou selecionar a caixa de texto, vou clicar em Formatar e a primeira opção que nós vamos encontrar é a opção Texto. Ela é muito simples, ela tem aquelas principais funções comuns às diferentes aplicações da Google e da Microsoft, que é o negrito, o itálico, o sublinhar. Temos também o taxar, que é o riscar sobre o texto. Vou fazer aqui uma demonstração e o texto então fica riscado, utilizado quando eu quero efetivamente riscar determinado conteúdo sem apagá-lo, para que o aluno até possa acompanhar que o texto foi corrigido ou que aquela parte deve ser retirada do seu trabalho ou qualquer outra situação que o professor queira utilizar. Eu vou retroceder. Vamos ver ainda aqui na função texto que nós temos principalmente para utilização em matemática. Quando eu quero descrever um número elevado a 2, posso escrever 2, 2, destaco o segundo 2, venho em formatar, texto e ponho subscrito. Vejam que ficou 2 ao quadrado. Também posso criar uma pequena nota no texto com o nome do autor, por exemplo. Destaco o texto, formatar, texto e subscrito. Posso ainda alterar o tamanho de todo o texto, a cor do mesmo, a cor de destaque e posso transformar tudo em letras minúsculas ou maiúsculas, o que ajuda bastante. Vou selecionar uma parte do texto e vou selecionar letras minúsculas. Vejam que eu consegui alterar toda a formatação do texto. Ainda aqui no menu Formatar, nós temos as opções de alinhar à esquerda, de centralizar o texto, alinhar à direita ou justificar. Então vou fazer um exemplo com justificação de texto. Destaco o texto todo, venho em Formatar, alinhar e recuar, justificado. Vejam que agora o texto fica mais direitinho, melhor distribuído. Também posso alinhar o texto na parte superior da caixa, no meio ou na parte inferior. Vamos fazer um teste e o texto então vai para a parte inferior da caixa. Claro que se a caixa for menor, esse tipo de alinhamento não é tão perceptível. Depois, na terceira opção, nós temos espaçamento entre linhas, que também é muito comum nos editores de texto. Eu posso ter um espaçamento simples, de 1,15, de 1,5 ou um espaçamento duplo. Então vou ter que aumentar aqui a caixa do texto, para que agora o texto caiba todo dentro do espaço. Aqui eu posso adicionar um espaço de item de lista, um espaço após item de lista, ou posso definir um espaçamento personalizado. No nosso quarto menu de funções, nós temos marcadores e numeração. Eu aqui posso criar uma lista numerada com várias opções entre números e letras e listas com marcadores que vão destacar o conteúdo do meu texto aqui nos slides. Então eu vou criar uma lista. Vou em Formatar, clico numa lista com marcadores e vou selecionar a primeira opção. Clico em Enter e ele já me dá uma outra opção. E eu posso adicionar quantos itens eu quiser nessa lista, tornando a minha apresentação mais clara e mais organizada. Também posso selecionar o texto e transformar isso em números.
Vejam que agora tenho 1 e 2 ao invés dos marcadores. Quando eu tenho uma lista construída, fica habilitada uma outra função que é opções de lista, onde eu então posso trocar os caracteres de acordo com o meu interesse e a minha necessidade. Posso inclusive buscar mais marcadores de uma lista de símbolos, por exemplo, esse. A nossa quinta opção tem a ver com a formatação de tabelas. Então, para isso, eu vou selecionar um outro diapositivo, vou inserir uma tabela. Vocês vão ver que ao selecionar a tabela, quando eu vou ao menu formatar, a opção tabela já fica disponível e eu aqui posso inserir linhas acima das células selecionadas, posso inserir linha abaixo, coluna esquerda, direita, excluir linhas, distribuir as linhas de forma homogênea, as colunas e juntar células, que é a possibilidade de eu selecionar duas células, clicar em formatar, tabela, mesclar células e elas se tornaram uma única célula. É uma função muito útil para a gente organizar melhor os conteúdos numa tabela. Temos também a opção de limpar formatação, que é a nossa sexta opção. E qual é o objetivo dessa função? Ela devolve a formatação inicial do texto, ou melhor, a formatação original do slide. Porque muitas das vezes nós podemos ir buscar trechos de texto de outras aulas nossas ou de algum conteúdo na internet e quando nós colamos aqui, geralmente ele mantém a formatação da origem e o texto fica todo desformatado. Então, quando eu seleciono o texto e clico em limpar a formatação, ele volta à condição original do diapositivo, ou seja, aquela formatação que foi definida a partir do momento que eu escolhi um modelo de diapositivo. Nesse caso, ele mudou aquele texto que eu tinha colado aqui para a fonte original do diapositivo ou do slide, que é o Century Gothic. E eu vou selecionar então essa fonte e vou diminuir o tamanho. A nossa sétima opção aqui do menu Formatar são as bordas e linhas, onde eu posso alterar a cor da linha. Como vocês podem ver, a caixa fica com limites. Pode ser interessante quando eu quero destacar mais o texto. E depois tem aqui várias outras opções que vocês podem experimentar, como a espessura da própria linha, os diferentes tipos de borda. Enfim, vocês têm aqui, nessa opção do menu Formatar, a possibilidade de definir o melhor design para as vossas aulas. Na nossa penúltima opção, nós temos opções de formatação, que ao clicar, irá abrir essa coluna à direita, onde eu posso definir o tamanho da caixa e muitas outras opções. Posso rodar esse texto, posso invertê-lo. Tem as opções também de posição, onde eu posso posicionar a caixa de uma maneira mais precisa no slide. Tem o ajuste do texto, onde também consigo equilibrar melhor o texto dentro da caixa, com algumas opções de formatação mais automáticas. Posso também ter uma sombra projetada dessa caixa. Vejam que o texto fica com um sombreado. E também tem a opção de reflexo, onde eu consigo projetar essa caixa como se fosse um reflexo inferior. Então, como vocês podem ver aqui no Google Slides, o limite de criação é a sua própria criatividade. Por último, ao selecionar uma imagem e ao clicar em formatar, fica habilitada essa função, onde eu posso cortar a imagem, eu posso substituir a imagem por aquele menu característico aqui das aplicações do Google, onde eu posso buscar uma imagem da Drive, do Google Fotos, por URL da própria câmera ou até pesquisar uma imagem na web. Posso redefinir a imagem, posso cortar, enfim, aquelas funções que também já são comuns. Queria destacar ainda que muitas das funções, quando nós selecionamos a caixa ou até mesmo uma imagem, elas são contextuais e boa parte delas aparecem aqui nessa barra superior. Por exemplo, quando eu clico em imagem, eu já tenho as opções de formatação, de substituição de imagem. E quando eu clico na caixa de texto, eu também vou poder editar o texto, criar listas, tratar da questão do espaçamento, da espessura da borda, enfim, tudo aquilo que eu já falei e de uma forma mais direta. Embora
não tenha todas as opções como eu acabei de vos mostrar. Então, no nosso tutorial de hoje, nós tratamos do menu formatar para que você tenha mais conhecimento das possibilidades criativas dentro do Google Slides. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de compartilhar, obrigado e até uma próxima.